Aleluia. Bom dia. Vamos orar nessa manhã gloriosa, aproveitar que o mundo está comemorando o Dia das Mães e vamos agradecer a Deus pelas mulheres fortes, perseverantes no Evangelho de Cristo. E vamos também agradecer porque somos uma família forte. Não somos fracos, somos fortes em Cristo. Então não fique desanimado nessa manhã, se alegra, porque aquele que está conosco é maravilhoso. Ele fará por você e por mim sempre infinitamente mais. Pai, nessa manhã te damos toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Nessa manhã te agradecemos, Pai. De maneira extraordinária, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor é bom para nós, o Senhor é fiel, é justo, é verdadeiro. Damos ao Senhor nessa manhã toda a glória devida, toda a honra. Eu não sei o que os meus irmãos estão enfrentando, eu não sei o que as pessoas que estão comigo pela internet estão enfrentando, mas de uma coisa eu sei, que Tu és fiel. Que o sol nasce todos os dias sobre justos e injustos. Que a chuva vem sobre cada um de nós. Que o Senhor tem nos guardado e nos dado grande livramento. Nós te louvamos nesta manhã, porque sabemos que o Senhor está aqui. Porque sabemos que o Senhor está conosco o tempo todo, o tempo todo. Muito obrigada, Pai, por cada família aqui representada, famílias representadas pela internet. Nós queremos mudança, nós queremos sair de lugares de fraqueza e sabemos que o Teu braço não é curto para que não possa nos alcançar nessa manhã. Obrigada porque podemos viver o Teu impossível aqui na terra. Contigo saltamos todas as muralhas. Que as mudanças necessárias aconteçam, Pai, em cada um de nós nessa manhã. Que cada um possa sair daqui não do jeito que entrou, mas de outra maneira. Com o coração aquecido pelo poder, Pai, de uma verdade que é eterna, que é inabalável. O nosso coração tem muita gratidão nessa manhã, no poder de Cristo Jesus. Amém? Nós sabemos que somos o sal da terra e a luz do mundo. Pega comigo primeiro a Pedro. Por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que cada um de nós somos chamados para anunciar a grandiosidade de Deus aonde nós estivermos. Nós temos que ter no coração a convicção de quem somos, qual é a tua identidade. Nós temos que entender que somos aqueles que são os influenciadores do mundo. Você está em algum lugar da sociedade, como eu também estou em algum lugar da sociedade. E as pessoas ao nosso redor precisam ser influenciadas pela vida de Deus em nós. Quando você entende isso, quando você começa a compreender que aquele que o abençoador mora dentro de você, está com você, quando você entra, quando você sai de qualquer lugar. Então existe alguém com você nessa manhã. Você nasceu de novo, você não é mais a mesma pessoa. Nós temos dificuldades, enfrentamos muitas coisas. Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Mas você precisa compreender que aonde você estiver nessa manhã, você pode mudar todo o quadro daquela situação, porque tem alguém com você que sempre fará o impossível. Então eu quero começar lendo 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e tem uma finalidade para isso, a fim de proclamardes as virtudes daquele
que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então existe um propósito. Nós somos chamados para anunciarmos as virtudes, as grandezas do nosso Pai Celestial, aonde nós estivermos. E eu quero começar com a história, eu acho que é um exemplo maravilhoso no Antigo Testamento da serva de Naamã, porque ela estava na casa, ela foi levada cativa, o rei da Síria invadiu Israel e levou vários cativos com ele, vários escravos com ele. E ela foi servir justamente na casa de um herói de guerra, Naamã. Então vamos ver lá, pega comigo 2 Reis 5. Porque ela teve um comportamento e uma atitude que todos nós, que hoje reflete para nós um exemplo maravilhoso de quem influencia uma casa, um lugar. Nós vamos ler, ela foi justamente servir na casa de um homem que tinha lepra, um homem doente. E ela podia muito bem ficar quieta, ela podia não falar nada, ela podia dizer, tipo, bem feito, tomara que morra. Ele me trouxe cativo, ela não teve esse pensamento, ela não teve essa atitude. E quando você olha o exemplo dessa jovem, porque ela era jovem, é um grande exemplo para nós nos dias de hoje. Talvez você esteja em um lugar trabalhando ou numa situação horrível, com pessoas horríveis, olhando naturalmente. Mas você pode fazer toda a diferença na vida dessas pessoas, você pode influenciar para que haja mudanças naquele lugar. Porque pensa comigo, nós estamos em um mundo caído. O mundo jaz em trevas. Quando você chegou à Terra, você chegou um pecador, com uma natureza de trevas. O seu primeiro nascimento foi em trevas. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Então não foi Deus que escolheu que você nascesse aonde você nasceu. Isso é importante você entender. Os seus pais escolheram trazê-lo para o lugar onde eles estavam. Então não foi Deus que escolheu que você nascesse em Israel ou no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Você é fruto do relacionamento de um homem e uma mulher. É a lei de Gênesis, simples assim. Só que Deus planejou algo para você e para mim antes da eternidade. Porque Deus sabia que Adão faria uma escolha errada. Deus não foi pego desprevenido. Então nascemos todos pecadores, chegamos em um mundo morto, em um mundo caído. Só que na nossa jornada de fé nós encontramos Jesus. Nascemos de novo. Não somos mais as mesmas pessoas, saímos da morte para a vida. E tem um propósito. Você está em um mundo morto e nesse mundo você é o sal da terra e a luz do mundo. Então você nunca deve se esquecer que existe um propósito, um plano de Deus para você aqui nesse mundo. Que você seja luz e sal. Que você mude situações, mude circunstâncias. Que as pessoas possam olhar para você e desejar ter a vida real, verdadeira que você tem. Você pode entrar numa casa em guerra e você é o mensageiro da paz. Você nunca deve se esquecer disso. Que aonde você anda, aonde você vai, onde você entra, você tem uma palavra que muda situações e circunstâncias. Você é mensageiro da paz. Você é o embaixador do céu na terra. Você representa o céu aqui. Então as pessoas são abençoadas por meio da vida de Deus em você. Então quanto maior o entendimento que você tiver, melhor será. Você pegar as crianças nascidas de novo, os professores devem ser abençoados pela vida de vocês. Os amigos em sala de aula devem ser abençoados por meio da vida de Deus em vocês. Porque vocês desarticulam
aquilo que o diabo está articulando. Você pode articular tantas coisas ruins que está ao teu redor, com a sabedoria de Deus, na sua boca, na sua vida. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Lembrando que Naamã tinha um alto posto, ele era um homem cheio de medalhas, ele era um herói de guerra. Então ele não era qualquer pessoa. E eu vejo também o coração dele inclinado a buscar soluções para a vida dele. Porque ele podia muito bem não aceitar a sugestão da serva de uma escrava. Porque ele servia outro Deus do que ela servia. Mas olha a transformação da vida de Naamã e a repercussão que aconteceu na vida de Deus nessa jovem. Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quando o rei de Israel leu aquilo, falou assim: quem sou eu para curar alguém? Imediatamente ele conduziu Naamã diante do profeta Eliseu. Então olha só, Naamã era um homem poderoso, famoso, herói de guerra, tinha lepra, uma doença incurável, não tinha o que fazer. E na casa dele justamente estava uma jovem que conhecia o Deus verdadeiro. E ela na casa ela via que Naamã servia a deuses estranhos, que não funcionava. Ela podia ficar quieta, não se identificar. Ele sabia que ela era de Israel, foi levada cativa. Ela podia não contar nada, podia ficar em silêncio, podia desejar no coração dele que aquele homem morresse, porque ela foi tirada do seio da família. Quantos sentimentos não podiam naturalmente estar no coração daquela jovem? Mas ela fez a escolha de ser sal e luz naquele lugar. Você pode fazer a escolha de ser sal da terra e luz do mundo aonde você estiver. Você pode escolher mudar uma família, mudar um amigo, uma situação. Você pode encontrar alguém doente, enfermo, uma sentença de morte, ficar bem quieto. Como tinha Naamã uma sentença, ele jamais seria curado. Você podia muito bem ficar quieto. Ela podia ter ficado quieta. Como você pode ficar quieto diante de qualquer situação que você vê pessoas enfrentando e não indicar para aquela pessoa que existe uma saída, que existe uma solução em Deus. Ela pode ter a oportunidade de fazer uma escolha diferente que vai mudar completamente a vida dela. E não só a vida dela, mas a vida de outras pessoas. E Naamã foi, vamos continuar, versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aqui eu vejo a atitude de Eliseu, algo maravilhoso. Eliseu não queria que Naamã, um herói de guerra, desse glória a ele. Não era ele que fazia as coisas, era o Deus que ele servia. Nós não devemos chamar para nós uma honra que não é nossa. O que um mortal pode fazer por você? Nada. Mas aquele que está conosco pode mudar vidas neste mundo. E é isso que você tem que começar a pensar nessa manhã. Como que a vida de Deus em você pode fazer diferença onde você está? Na tua geração. Como que a sua passagem pela terra pode mudar alguém? Como que você pode influenciar outras pessoas a seguirem a Cristo? A Bíblia diz que nós devemos nos comportar segundo a palavra do nosso Pai diante de qualquer situação e circunstância. O grande desafio que você enfrenta, que eu enfrento, é renovar a mente. Não pensar como o mundo pensa, pensar como Deus pensa. Então a vida de Deus em você é para salvar outras vidas. É para mudar situações, mudar o país. Nós não precisamos de novos governantes. Nós precisamos que a nossa nação seja governada pelo verdadeiro governante da vida, que é Cristo. Nós precisamos que o Brasil se curve diante do senhorio de Jesus. E só tem um jeito, você escolher se curvar. Eu escolho me curvar. E a vida de Deus em mim, a vida de Deus em você, mudará cidades, estados, países. Então comece a pensar que pode haver mudança no seu bairro, mudança na sua empresa, mudança na sua casa. Porque tudo começa na nossa casa, no nosso lar. Nós precisamos olhar para os nossos entes queridos e pensar: será que eles são salvos? Será que eles nasceram de novo? Não é você olhar e dizer: eles têm uma religião. Não, não é uma religião. Pare de pensar assim. Não é de uma religião que a sua casa precisa. Não é de uma religião que o mundo precisa. O mundo precisa nascer de novo. Quando eu falo mundo, eu digo as pessoas, porque esse mundo já está condenado. Ele vai ser destruído. Ele não vai durar para sempre. Mas eu e você vamos durar eternamente. Daqui 1000 anos, a Aninha estará em um lugar. E ela escolhe onde ela quer estar. Cada um de nós tem que fazer a boa escolha em seguir o caminho santo, o caminho da verdade. Porque quando se é jovem, não se pensa muito sobre o amanhã. Mas nós deveríamos pensar. Porque todos nós estamos envelhecendo. E nós temos que entender que a vida continua enquanto nós temos força, podemos servir ao nosso Pai Celestial com mais força, contendo um bom ânimo. Porque por mais que eu queira, eu não posso parar o envelhecimento no meu corpo. Por mais que eu deseje, eu não consigo fazer isso. E um dia esse corpo vai cair de mim, eu estarei em um lugar. Mas enquanto eu tenho força, eu preciso gastar toda a minha energia, a minha força, para que haja mudança e transformação primeiro em mim. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Cuida, Timóteo, de ti mesmo. Pratica você mesmo, pratica você. Seja um praticante dessa palavra. Nós temos que praticar conosco mesmo. De que adianta
essa palavra. Essa jovem na casa de Naamã, ela conhecia o Deus verdadeiro. E ela anunciou para ele, para aquela família, que existia uma outra saída, um outro caminho. Nós temos que ser fortes e corajosos para anunciar ao mundo que existe um outro caminho, o caminho verdadeiro, que é Cristo. Então vamos voltar. Versículo 11 de 2 Reis 5. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Mas olha só o que vai acontecer em seguida. Como é importante você ter uma boa fala para as pessoas que estão irritadas, nervosas, indignadas. Porque ficar indignado também é pecado. Indignação faz parte da nossa carne. Uma carne caída não é do nosso homem interior a indignação. E olha só. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Olha só que palavra excelente para Naamã. Chegaram os oficiais e falaram: olha, se ele tivesse falado alguma coisa difícil para você fazer, mas é descer no rio 7 vezes. O que é você descer 7 vezes em um rio, se banhar 7 vezes? Não é nada. Que é isso? Chegamos até aqui. É a mesma coisa. Você chegou até aqui, continua perseverando. Não para de perseverar, não para de orar. Você chegou até aqui, dá um passo a mais, não retroceda. Continua, persevera, adora, louva. Eu penso assim, olha, o dia passa de qualquer jeito. O dia vai passar comigo chorando ou me alegrando. Eu deitada na cama, murmurando, reclamando, ou de qualquer maneira o dia vai passar. Não é melhor você passar o seu dia adorando, louvando, confessando a palavra, orando no Espírito, dizendo: não, tudo vai mudar, tudo vai passar. Eu estou aqui, eu vou ser luz onde eu estou. Eu vou ficar firme. Deus tem um plano, um planejamento. Deus quer essa empresa salva. Deus quer a minha família salva. Deus quer meus vizinhos salvos. Agora pensa, você vai ficar implicando com a vizinha que jogou a sujeira na tua calçada? E você é uma cristã, uma coisa tão básica, tão simples. Ah, mas é muito irritante. Ela solta a água e cai tudo na minha calçada. O cachorro dela chega e faz xixi justo na árvore da minha casa. Eu tenho que ficar jogando água todo dia? Lembra, no dia da visitação da sua vizinha, ela vai se lembrar que tinha uma vizinha que era diferente. A vizinha da esquerda xingava, brigava. A da direita, não. Pensa em quem você é. Pensa que aquela pessoa que você vai tratar de maneira rude ou de maneira cruel, mesmo você achando que está nos seus direitos, que aquela pessoa não nasceu de novo e ela pode ler o verdadeiro evangelho na sua vida. Então, xingamentos não é mais para você. Brigas, discórdias, tudo isso é operação da carne, você tem que mortificar a sua carne. Você ainda fala palavrão? Pensa. O básico dos básicos. Te mortificar. Você ainda não entendeu que palavrão não é mais para você, xingamento não é mais para você. São coisas básicas do cristianismo, de mudança, de transformação. Eu tinha uma amiga que antes de se converter, 10 palavras que ela falava, 9 eram palavrões.
Mas até que parecia que ficava até charmoso para ela. Ela falava de um jeito e todo mundo já via que fazia parte dela aqueles palavrões, do jeito que ela era. Só que no dia que ela se converteu, ela não percebeu. Ela parou de falar palavrão. Porque havia dentro dela um breque. E aquilo foi um testemunho poderoso para todos os amigos ao redor. Ela mudou. Ela não era mais grosseira. Ela não xingava, não falava mais as coisas que ela falava. Uma grande parte dos amigos que gostavam dela, se identificavam com os palavrões, se afastaram dela. E outros se achegaram, porque eram afastados, porque ela era daquele jeito. Nós temos que entender que não importa o que A, B, C ou D pensa a meu respeito. O importante é o que Deus pensa a meu respeito, o que Ele quer fazer por meio da vida dele em mim. É isso que importa. Se eu tiver 80 anos de vida nessa terra, eu quero gastá-la anunciando que Deus é bom, que existe um caminho, que existe uma saída, que todos precisam nascer de novo. Não é de uma religião que nós precisamos. Precisamos nascer de novo, nos tornarmos família de Deus, que já somos, e ficarmos firmes nisso. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Se ele desceu 7 vezes, com certeza não foi na primeira vez. Ou talvez tenha até sido, ele tenha perseverado, disse, bom, ele falou 7, vou continuar fazendo 7 vezes. Ou talvez ele mergulhou uma vez, nada aconteceu, a segunda vez, a terceira vez. Talvez ele tenha mergulhado 6 vezes e nada aconteceu. Talvez ele tenha pensado, não aconteceu nada, vou parar. Mas ele fez exatamente segundo a palavra 7 vezes. E nós temos que praticar a palavra segundo aquilo que ela nos instrui. É a palavra de Deus, não é a palavra de um homem. Se Deus diz para você que você precisa perdoar, é porque você precisa perdoar. Ele não fala perdoa só quando for desse jeito não perdoa. Ele diz para você perdoar sempre, porque uma das grandes estratégias de Satanás que nós temos conversado a respeito é a falta de perdão. Falta de perdão destrói sua vida em todas as áreas. Simplesmente é uma sentença horrível para você, de destruição. Precisamos perdoar, precisamos abençoar, precisamos andar nessa verdade e falar para o nosso Pai Celestial que fazemos a escolha todos os dias de perdoar. E ele ficou maravilhado. Quem não ficaria? Pensa. Você tem uma sentença de lepra. Naquela época não tinha medicamentos para lepra. E ele ficou limpo, perfeito. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Primeira coisa que aconteceu com Naamã, ele reconheceu que havia um Deus verdadeiro, que o Deus que Israel servia era verdadeiro. As pessoas precisam olhar para você e para mim e perceber e ver que o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro. É um Deus que transforma pessoas, transforma corações, um Deus que muda situações. Temos que crescer na nossa salvação, deixarmos de sermos meninos levados por todo o vento de doutrina errada. Não deixar a nossa carne nos puxar por lugares horríveis. Lembrei de um testemunho. Porque é interessante os testemunhos quando você coloca em prática.
o filho de uma amiga, ele tinha na época acho que uns 7, 8 aninhos de idade, estava sendo perseguido por um amiguinho na sala de aula, que perseguia todos. Perseguia ele também. E ele era tímido, então ele sempre estava levando a pior. E a mãe foi orar e ela teve uma instrução de Deus, como todas as coisas que ela falava para ele fazer, não revida meu filho, não faça assim. E começou a falar, vamos orar pelo seu amiguinho, vamos orar. E aquele menino era um rebelde na sala de aula e perturbava todos, e principalmente a ele. E ela estava orando e Deus disse a ela, trouxe um versículo bíblico para ela, porque está em Provérbios, falando que quando você dá presente para alguém, aquela pessoa que recebe o presente, quando é ofendido, ela fica totalmente quebrada. E ela foi e disse para ele, vamos comprar um presente para o seu amiguinho. E comprou o melhor presente que ela encontrou, que ela poderia comprar, que iria encher os olhos daquele garoto. Só que ela não instruiu o filho a não dar em público, mas esperar uma oportunidade naquele dia, sozinho, chamando aquele garotinho e dando para ele, onde ninguém estaria vendo. Só tinha que chamar e entregar o presente. E quando ele fez isso, mudou completamente aquele garotinho rebelde. Nunca mais foi perturbado o filho dela, e aquele garotinho rebelde se tornou um defensor do filho dela, se tornaram amigos. E o amiguinho conseguiu influenciar o outro, que era tão nervoso, tão arrogante na sala de aula, tão cheio de si. A palavra de Deus muda pessoas, muda situações, circunstâncias, muda vidas. Nós temos que, como pais, como irmãos amadurecidos, mais velhos em Cristo, precisamos entender que qualquer situação, qualquer coisa que você esteja enfrentando, a palavra de Deus tem resposta para você. E se você colocar aquela palavra em prática no seu dia a dia, as coisas vão mudar. Tudo vai mudar. Nós não pagamos o mal com o mal, pagamos o mal com a prática. Está lá em Efésios, ou Romanos, se não me engano. Com a prática do bem. Eu não pago as coisas do mesmo jeito. Cada situação do seu dia a dia, comece a pensar, é uma grande oportunidade para você abençoar pessoas. Às vezes, são situações inesperadas, você está sem dinheiro praticamente às vezes. E chega uma pessoa e fala para você, olha, eu posso cortar a árvore da sua casa, eu posso cortar a grama da sua casa, e você olha aquela pessoa, e você vê que ela está precisando daquele dinheiro. Você podia muito bem dizer, não, outro dia eu corto. Mas talvez seja uma grande oportunidade de você se deixar ser usado por Deus para abençoar aquela pessoa que está faminta. Ela não está pedindo dinheiro, ela somente quer um trabalho, cortar a sua árvore, ela corta árvores. Ela é um jardineiro. Só que está um dia mal para ele, ele tem que voltar para casa com alguma coisa, ele está oferecendo o trabalho dele. Então nós temos que começar a pensar como que você pode deixar que Deus, por meio de você, abençoe as pessoas com aquilo que você pode fazer, que não é pesado para você. Então vamos continuar lendo, que tem algo maravilhoso aqui. E, lógico, Eliseu não aceitou. De graça recebestes, de graça você dá. É sem custo. Não foi a força, não foi o poder de Eliseu que fez aquilo. Era o poder de Deus nele, em Eliseu, que curou Naamã. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Ele insistiu, Naamã insistiu com ele. Ele disse, não, adore aquele que fez por você, honra a ele. Disse Naamã, olha a fala de Naamã. Se não queres
peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha que Naamã disse, olha, nunca mais eu vou servir a outro Deus. Nunca mais farei holocausto, nem sacrifícios a outro Deus, além do Deus de Israel, porque eu encontrei a verdadeira vida, o verdadeiro Deus. Aí que está. Nessa manhã, valoriza o teu Criador, a vida abundante que você tem nele. Valoriza o amor de Deus por você. Ele te amou primeiro. Estávamos todos mortos, os nossos delitos e pecados. Não foi nossa culpa nascer pecador. Que culpa eu tive por nascer pecadora? A culpa foi de Adão, que fez a escolha errada. Mas olha, Deus me deu a oportunidade de não permanecer na morte. Eu ouvi a pregação do Evangelho, eu aceitei a pregação, eu acolhi a palavra no meu coração e nasci de novo. E a minha vida mudou, como a sua vida também mudou. Nós vamos enfrentar tantas coisas nesse mundo, mas não estamos sozinhos. A enfermidade pode chegar em mim? Pode. Mas qual é a vontade de Deus para mim? Que eu ande curada, que eu ande sarada. Você não deve ter dúvida no seu coração que a vontade de Deus para você nessa manhã, que você ande curado, que você ande curada. A vontade de Deus nessa manhã para você e para mim é que você possa andar suprida na tua necessidade. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes. Deus não prometeu que faria de você um homem mais rico da terra, mas Ele prometeu que você teria o que comer, o que vestir, todos os dias da sua vida. Ele supre, Ele cuida. A vontade de Deus para mim, para você, é que você e eu estejamos crendo nessa palavra em qualquer situação que você possa estar enfrentando. Então, olha só. E aí ele fala algo maravilhoso, ele diz para Eliseu, Eliseu, tem um problema, olha, eu quero que você me ajude, que Deus me perdoe, o Deus de Israel possa me perdoar. Mas o rei da Síria, ele adora outro Deus. E quando ele vai no templo, ele me chama e eu tenho que acompanhá-lo. E quando ele se dobra, eu tenho que me dobrar também, porque ele se apoia em mim. Mas eu quero que você saiba que aquilo não significa nada para mim, é uma reverência que eu faço, porque estou com alguém que crê dessa maneira. Mas o meu coração nunca mais irá se inclinar para um outro Deus, além do Deus de Israel. Então percebe como que a palavra de Deus ela é tão clara, tão viva. Quando você vai para o Novo Testamento, Paulo diz que nós temos que ter paciência com aqueles que são fracos ainda, débeis na fé. Se alguém crê que deixando de comer isso agrada a Deus, amém. Você não vai ficar brigando com aquela pessoa, porque você tem liberdade para se alimentar e não sentir nenhuma condenação, nenhuma acusação. Nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós temos que ter paciência, da mesma maneira que nós temos paciência com as crianças, com os adolescentes, nós, mais velhos. Nós também temos que ter paciência com os nossos irmãos que estão nascendo de novo, que ainda trazem com eles tantos hábitos errados. Você só tem que encorajá-los a se entregarem cada vez mais à palavra de Deus, à verdade do Evangelho. Que tudo aquilo que é costume ruim vai saindo deles, que são hábitos culturais, vão caindo deles. Eu, quando me converti, eu participava de uma outra religião, eu tinha vários hábitos.
Uma das minhas falas para Deus aquele dia no meu quarto foi: eu vou deixar de lado todas as minhas práticas religiosas. Eu vou ler só a Bíblia. E se nada mudou, se nada mudar, Senhor, então vou fazer do meu jeito mesmo. Só que tudo mudou. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando eu falei com Deus, eu não falei de qualquer jeito, eu não falei da boca para fora. Eu queria de verdade a verdade na minha vida. Existe uma verdade libertadora que te liberta de preconceitos, situações, culturas. Porque lembra, a nossa pátria é o céu. A cultura que hoje rege a tua vida e a minha é a cultura do céu, não mais da terra. Começa a pensar sobre isso, pense em quem você se tornou. Olha aquela serva na casa de Naamã. Era uma empregada. Ela podia ficar quieta, ela não ficou, ela anunciou o evangelho com a sua vida. Porque Naamã deu crédito a ela, porque viu nela um comportamento diferente. Não de ódio, não de vingança, não de mágoa. Naamã, ela estava fora da casa dela, que nem José no Egito. O Egito inteirinho foi abençoado pela obediência de José, pelo Deus que José servia. José poderia ter feito podia ter ficado com raiva, revoltado, era jovem, mas ele sabia quem era Deus. Eu vejo que o grande segredo de tudo é conhecer de verdade a Deus. É saber que Deus não tem pensamentos ruins a teu respeito, que Deus não quer te machucar. É você entender que Deus te ama e Ele quer te ajudar em qualquer situação que você se encontre. Ele quer ser tudo para você. Então depende do nosso coração nessa manhã, um coração aberto, um coração humilde para Deus. E Eliseu falou para ele, versículo 19, Eliseu lhe disse, vai em paz. Mas olha só a mudança que teve no rei de Naamã. Olha, pega 2 Reis 8. O rei da Síria, pensa no rei da Síria. O rei da Síria sabia, porque Naamã não era qualquer pessoa, era um comandante, era amigo íntimo do rei. Era um herói de guerra. O rei tinha o maior prestígio de saber que Naamã era junto com ele. E eu acho que o rei, quando viu Naamã voltando sem lepra, olha que testemunho poderoso. Então, olha só. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria. E lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael, toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. E por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo, sararei eu dessa doença? Quando o rei Ben-Hadad da Síria ficou sabendo que Eliseu estava lá em Damasco, chamou o braço direito dele e disse, vai lá. E pergunta, para ele perguntar para o Deus dele, se eu vou ficar curado, se eu vou sarar. Aí ele foi. Versículo 9. Bem no finalzinho, vou pular por causa do tempo. Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te, sararei eu desta doença? Versículo 10. Eliseu lhe respondeu, vai e dize-lhe, certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olha, meio incoerente. Ele disse, diga a ele que ele vai sarar. Mas ele não vai, ele está dizendo, ele vai morrer. Mas não vai morrer dessa doença. Por que Eliseu disse isso? Olha só, continua. Versículo 11. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado e chorou o homem de Deus. Então disse a Azael, por que chora
o meu senhor? Ele respondeu: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael: pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: o Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe perguntou: que te disse Eliseu? Respondeu ele: disse-me que certamente sararás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o em água e estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. Então, Eliseu não mentiu. Você não vai morrer, você vai sarar, mas você vai morrer. E quando ele olhou e fitou aquele homem, Azael, ele começou a chorar porque ele viu o quanto aquele homem tinha um coração perverso, iria machucar, iria ser cruel com Israel. E quando Eliseu contou para ele, era a chance daquele homem reconhecer o Deus de Israel e se arrepender e não proceder no seu mau caminho. Deus nunca vai deixar uma pessoa sem ela ser avisada por alguma coisa, sem buscar que aquela pessoa se arrependa do seu mau caminho. Pega comigo Efésios 2. Então, olha o bom testemunho daquela serva que fez com que Amã fosse curado. E o bom testemunho de cura de Amã fez o rei da Síria reconhecer que havia um Deus poderoso. Pega Efésios 2. Oh, aleluia. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos criados, chamados para andarmos nas boas obras. Mas que obras? Obras de fé. São essas obras que nós temos que andar, obras de fé. Aquela jovem na casa de Naamã, ela foi uma grande bênção na casa de Naamã. Você tem que ser uma grande bênção aonde você está. Não importa se as pessoas do seu trabalho te perseguem, não importa se a empresa que você trabalha é uma empresa muito rígida, que estão te perseguindo, pensa. É uma grande oportunidade para a luz de Cristo brilhar aonde você está, naquele setor, naquele lugar. É uma grande oportunidade que eu tenho, que você tem, de sermos luz para Lins, sal da terra para Lins. E para onde você estiver. Luz no seu bairro, luz na sua empresa, luz na sua família. Hoje, com certeza, haverá comemorações, talvez a sua sogra, teu sogro, teus familiares estarão almoçando na sua casa. Hoje é um dia de festa. Talvez você esteja se reunindo com outras pessoas que você não tem o hábito de se reunir sempre. E pode ser que essas pessoas estejam sendo entre afogados hoje na sua casa, ou atrevidos, ou arrumando confusão, tenham manifestando suas carnalidades. E é uma grande oportunidade para você brilhar diante deles. Ser o sal, ser a luz no decorrer do dia. Mostrando, tendo uma fala doce, tendo um outro comportamento, vendo uma grande oportunidade para você servir também essas pessoas, para que no dia da visitação delas, elas possam dizer, não, eu conheci alguém que realmente
era filho de Deus, era filha de Deus. Eu quero terminar em 2 Coríntios nessa manhã, capítulo 3, vamos voltar. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Porque nós estamos, dia após dia, crescendo e amadurecendo. Como que se cresce, como se amadurece? Com as práticas espirituais. Todo dia, todos os dias, passe tempo orando no Espírito Santo. Ore um pouco aqui, um pouco ali, adore, jejua, medita na palavra, adore a Deus. Esteja em algumas dessas práticas, escolha e pratique. É tão importante a prática da oração no Espírito porque muda caráter. Por isso nós criamos o site parceirosdeoração.com.br. Lá você vai encontrar pessoas orando em línguas na voz feminina ou masculina. 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2, 3 horas. Para te encorajar a passar tempo orando também em línguas. A oração em línguas muda caráter. Transforma pessoas. Derruba fortalezas dentro de você. Todos nós temos fraquezas e lutamos contra elas. Você não quer continuar irado, não quer continuar bravo, não quer continuar avarento. O que você faz? Você tem que, isso é a operação da carne, você tem que realmente esmurrar seu corpo. De que jeito? Orando em língua, jejuando. Você não pode aceitar que a sua carne seja você não é a sua carne. Você nasceu de novo, você tem um espírito novo dentro de você. A lâmpada foi acesa, a candeia foi acesa e está te iluminando por dentro. Então vamos aproveitar o dia de hoje para sermos luz e sal onde nós estivermos. Segundo Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, com a nova natureza, todos nós, vestindo uma nova natureza, está dizendo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Está dizendo que hoje, com uma nova natureza, nós somos transformados todos os dias. Qual é o espelho que eu fico contemplando? Essa palavra. É o espelho que eu olho. Todas as vezes que eu leio a palavra, é um espelho para mim, refletindo o meu coração, onde eu tenho que mudar. Como que tem que acontecer as mudanças em mim? Nessa manhã você não está aqui para mudar o outro. Você está aqui para ser mudado pela própria palavra de Deus. A palavra é para você nessa manhã. Não é para minha mãe, não é para o meu pai, não é para o meu irmão, não é para o meu vizinho, é para você que está ouvindo a palavra. Então vamos mudar a maneira de enxergarmos a nós mesmos. Vamos nos ver como influenciadores de Deus nessa terra. Vamos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor para o bem, para a prática do bem. Vamos ter palavras de sabedoria, palavras boas. Não vamos pagar o mal com o mal, mas com a prática do bem. Vamos entender que a resposta que precisamos para resolver qualquer tipo de situação que estamos enfrentando vem do Espírito de Deus, vem de Deus para nós. Amém? Vamos orar nessa manhã gloriosa. Vamos dar honra a quem merece honra. Não aceite as tuas fraquezas como sendo você. Vamos entender que somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Vamos ser bênçãos para os nossos amigos, para aquele parente chato que a gente acha chato, que não nasceu de novo, que tem que nascer de novo. Vamos abençoá-lo, não vamos falar mal dele.
Vamos dizer, ele é uma bênção. Vamos orar para que precocemente ele nasça de novo. Vamos ser bênçãos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Que seja realmente um domingo poderoso para você. Que você possa entender que a palavra ela é transformadora. Pratique a palavra para você. Ministra para você mesmo quem você é. Olha no espelho e diz, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou uma mulher virtuosa, eu faço bem ao meu marido todos os dias da vida dele. Eu sou um filho abençoado, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe. Eu não vou responder, eu não vou falar palavrão. Eu vou brecar, eu vou abençoar. Eu vou querer ser bênção para as pessoas. Eu vou olhar e ver que eu posso ser usado por Deus para suprir a necessidade de pessoas que talvez estejam famintas. E que Deus traz à minha porta. Porque cada um de nós, não vou falar sobre isso, mas cada um de nós tem um Lázaro na sua porta. Só que o problema é você identificar o Lázaro certo. Existe um Lázaro para você e para mim. Amém? A Marciana termina o domingo nesse domingo glorioso, maravilhoso. Enquanto ela estiver orando, adore também a Deus no seu coração. Deseje ser uma bênção aonde você estiver. Amém? Bom dia. Vamos ficar de pé. O Senhor é bom e fiel. A palavra ministrada essa manhã é tudo para nós. Essa palavra aqui, a Bíblia que você estava, né? Que agora vocês estão de pé, estava nas suas mãos. É vida, não é coisa vã. Para nós que já nascemos de novo, pode ser loucuras para o ímpio, aquele que não tem entendimento. Mas para nós que já nascemos de novo, somos salvos, filhos, herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. É a nossa vida, meus irmãos. A nossa irmã Rita não está aqui à toa. Todas as manhãs, nos domingos, todas as quartas à noite, durante a semana, fazendo nada em vão. Ela visa a sua salvação. Ela é uma cooperadora juntamente com Cristo. Cooperadora com o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A nossa vida, meus irmãos, está diante do Senhor, aquele que tem olhos como de chama de fogo. Não importa onde você esteja, aqui na igreja, no trabalho, em casa, como ela sempre diz, andando na rua, é a sua vida que está diante do Senhor. Você pode não estar diante dos olhos dos seus pais, diante dos olhos do seu irmão, diante dos olhos do seu amigo, você pode estar só, mas naquele que tudo vê, você não está escondido. E um dia, cada um de nós, individualmente, não importa a idade, prestará conta diante do Senhor. Amém? Vamos acolher, meus irmãos, essa palavra ministrada em amor, porque todos os dias o nosso Pai nos busca com cordas de amor. Venha, filho, venha, minha filha, venha, filho meu, abandone isso, venha comigo. Eu sou a vida eterna. Eu sou a vida eterna, eu sou a sua salvação. Venha, filho. Então, feche os seus olhos. Você está diante do Todo-Poderoso. Eu não sei o que meus irmãos estão precisando. Eu só os conheço superficialmente. Só falo bom dia, boa tarde, mas o Todo-Poderoso te conhece. O mais íntimo do seu coração, ele te conhece e sabe das suas necessidades. Ó Pai, nessa manhã, nós queremos te agradecer, Pai, em unidade de fé, Pai. Nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Obrigada, Pai, por essa manhã de paz, manhã de vitória que o Senhor preparou para cada um de nós.
Obrigada, Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é santo. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, na nossa casa, Pai, cada livramento que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos, assim como o Senhor foi com nossos irmãos no passado. O Senhor é o mesmo de sempre, Pai. O Senhor não mudou. O Senhor fez milagres no passado, faz no presente. Obrigada, Pai. A tua palavra é a verdade. Escrevemos a tua palavra no nosso coração, Pai. Escrevemos a tua palavra em nosso coração e fazemos a escolha de obedecer. Dizer sim para a vida e não para a morte. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Nós te amamos. Obrigada, Pai, pelos nossos pensamentos, nossas emoções alinhadas conforme a tua palavra, Pai. Conforme a tua palavra diz que nós somos verdadeiramente livres, sarados, prósperos. Obrigada, Pai. Nada nos falta, nós te agradecemos, Senhor, porque a cruz está vazia. A cruz está vazia, nós te agradecemos. O Senhor ressuscitou juntamente contigo, o Senhor também ressuscitou conosco, Pai. Nós te agradecemos. Obrigada, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há, meus irmãos, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Te adoramos, Pai. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, livrou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo formou para o seu louvor. Te amamos, Senhor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. O Senhor tudo fez, Pai, fez a nós para o seu louvor, para a sua glória, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos, Pai. Obrigada pelo domingo de paz na casa dos meus irmãos. Obrigada, Pai, pelo domingo de paz, que é nosso direito desfrutar com a nossa família, é nosso direito. Obrigada, Pai, obrigada pela paz que reina na nossa casa, pela paz que reina na nossa casa. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que reina para sempre. Aleluia. Um domingo de paz, meus irmãos. Oh, glória! Um beijo para vocês e um abraço.